Nestorianismo, lá no século V, de Nestórios, né? É uma heresia sobre a pessoa de Cristo, tá? Ela foi iniciada lá por Nestórios, que foi bispo de Constantinopla, que negava à Virgem Santíssima, a Virgem Maria, o título de Theotokos. Está aparecendo aqui, Virgem Né? Maria. Tá? A Assunção. A Assunção é uma outra coisa que as pessoas negam, né? São hereges. Quem nega que Maria foi assunta do céu, né? É também herege. Isso aí também é dogma do fé, né? A Assunção de Maria. Como foi? Aí tem as opiniões teológicas diferentes por enquanto, né? Mas, enfim, Nestório dizia que Maria não era mãe de Deus, ele alegava que Maria deu origem apenas à pessoa humana de Cristo. Nós já falamos sobre isso aqui também hoje, né? Em seu útero. E chegou a propor como uma alternativa o título Christotokos, né? Mãe de Cristo. Ela não é mãe de Deus, é mãe de Cristo. E a gente vê essas igrejinhas hoje em dia também cheias dessas coisas, né? Fala, Carol, continua. É triste porque os teólogos católicos, eles já imediatamente reconheceram que essa teoria de Nestórios dividia Cristo em duas pessoas distintas. Lógico. Uma era Jesus humano e outra era Jesus divino, né? Sendo que apenas uma delas estava lá no útero de Maria Santíssima, né? A igreja reagiu a isso no ano de 431, com o concílio de Éfeso. Você viu que mal saiu do arianismo, já veio para o nestorianismo, e assim, né? Sequência passou de heresias, pelo pelagianismo e tal, e muitas heresias começou lá com o gnosticismo, que a né? igreja teve que combater, exatamente. Mas aí no concílio de Éfeso, em 431, foi definido, sim, Maria Santíssima é realmente mãe de Deus. Theotokos. Não no sentido de que ela seja anterior a Deus, lógico, não é a fonte de Deus, mas no sentido de que a pessoa que ela carregou dentro do seu ventre era, de fato, Deus encarnado. Né? E aí, eu creio que todo mundo, quando escuta a gente falar sobre essa heresia, né, de Nestórios, já se identifica com o protestantismo pentecostal. Essa multidão de comunidades eclesiais que existem espalhadas, cada garagenzinha abre uma diferente, com um nome diferente, eles pregam isso hoje, né, o tempo todo. Tá? Então, isso, na verdade, é no protestantismo apenas uma das formas, tá, de menosprezar a encarnação. Eles menosprezam a encarnação. Nós podemos notar que São João escreveu o seu evangelho em resposta aos gnósticos. Foi uma resposta mesmo, assim, clara. E fez questão de começar pela encarnação. Quando na missa tradicional o sacerdote lê o último evangelho, é sempre lá o evangelho de João, o início, né? Início do Santo Evangelho de São João, que fala dessa parte da encarnação. Isso ocorre porque a base gnóstica do protestantismo e também, de certa forma, do nestorianismo se recusa a admitir que Nosso Senhor tenha realmente assumido a nossa natureza. É por isso, por exemplo, que Lutero afirmava que o pecado do homem não é jamais apagado, mas apenas encoberto por Deus. Para ele, Nosso Senhor mentiria, afirmando que o homem não tem pecado, porque para que ele entre no céu, né? Então não pode ter pecado. Jesus disse para entrar no céu não pode ter pecado. Ah, Jesus estava mentindo, né? Isso aí não é balela. Jesus é mentiroso, né? Você pode ter pecado, que você vai entrar no céu com pecado. Isso dizia Lutero, outro heresiarca, né? Como se diz. Né? É mais fácil para um gnóstico crer em um Deus que minta do que em um Deus que se faz verdadeiramente homem, com mãe e tudo, né? Pois é. Outra heresia também bem grande, o monofisismo. A gente cita o monofisismo em vários vídeos da nossa série A História da Igreja, está aqui na descrição do vídeo, como a gente falou, né, se você está chegando agora. O monofisismo ele se originou como uma reação, digamos assim, ao nestorianismo, porque os monofisistas, eles são liderados por um homem chamado Eutíquides, ficaram horrorizados aí pela implicação nestoriana de que Cristo era duas pessoas com duas diferentes naturezas. Inclusive, Carol, a natureza humana e a natureza divina. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar, que o monofisismo, ele também é conhecido como eutiquismo. De Eutiques. Você sabia disso? Também, não sabia. Também é conhecido como eutiquismo. Se procurar, você vai achar aí. Olha aí.
Então, eles ficaram assim horrorizados, né? E aí partiram para o outro extremo, alegando que Cristo era uma pessoa com uma só natureza. Existia uma fusão, digamos assim, de elementos divinos e humanos, né? Portanto, aí eles Olha a passaram. confusão, né? Olha a confusão. Eles alegavam que Cristo possuía apenas uma natureza. Em grego, mono é um e physis, natureza. Então, monofisismo. Eles têm uma natureza só em Cristo. E, claro, né, o monofisismo também era tão pernicioso quanto o nestorianismo, porque negava tanto a completa humanidade como a completa divindade de Cristo. Então, se Cristo não possuía a natureza humana na sua plenitude, então ele não poderia ser verdadeiramente homem. E se ele não possuía a natureza divina em plenitude também, ele não era verdadeiramente Deus. É uma heresia assim, que persiste, inclusive, em alguns círculos católicos bem intencionados, mas errados, né? Subestimam a importância da natureza humana de Cristo. Você vê essas heresias, né? Umas falam que Jesus tinha uma natureza só, duas naturezas, mas uma só vontade. Porque as duas naturezas, mas elas eram fundidas como se fosse uma só e tudo mais. Aí você tem que chegar no que é a verdade católica, né? Que é a união hipostática. E nós já explicamos isso também nos vídeos da história da igreja, bem detalhadamente. A gente está com a live aqui com um tempo bem avançado, mas você pode depois procurar lá, você vai encontrar sobre as naturezas de Cristo, como é que é a fé católica a respeito disso, tá? Outra heresia que também perdura até os dias de hoje são os iconoclastas, né? Surgiu ali no século VI, sétimo e oitavo, aí, né? Então, surgiu quando um grupo de pessoas que eles eram chamados de iconoclastas, que significa literalmente assim, destruidores de ícones, né? Destruidores de imagens, apareceu. Então, esse grupo surgiu, eles alegavam que era pecaminoso fazer estátuas ou pinturas de Cristo e dos santos. Você já ouviu alguém falar isso? Você já ouviu alguém falar que é proibido fazer imagens de Cristo, dos santos? São essas igrejinhas que tem por aí. Vejam, no século VII depois de Cristo, já é uma coisa antiguíssima eles quererem falar essa então, bobagem. Eles falavam esta bobagem, esta heresia, né? Apesar de vários exemplos bíblicos, não são eles que falam do Solo Escrituras, né? Que provam que Deus mandou fazer estátuas religiosas, né? Tem lá no Êxodo, em vários lugares, né? Em Números, tem vários lugares lá no Antigo Testamento que Deus manda fazer imagens religiosas. E mesmo assim, hoje em dia nós encontramos um iconoclasta em cada esquina, né? Infelizmente. Verdade. No século XI teve o catarismo. O catarismo foi uma complicada mistura aí de religiões não católicas trabalhadas com uma terminologia cristã. O catarismo se dividia em muitas seitas diferentes que tinham em comum apenas o ensinamento de que o mundo tinha sido criado por uma divindade má. Portanto, toda matéria é ruim, é má. E por isso nós devemos adorar apenas a divindade do bem. Você vê que é muito de gnóstico também no catarismo, né? Os albigenses, que a Carol vai falar agora, eu acho que são os cátaros mais conhecidos, né? Os albigenses. Exatamente, formaram uma das maiores seitas cátaras.